Próspero e próspera, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prosperando na América. Esse canal que traz informações para vocês, de pessoas de relevância, pessoas que prosperaram aqui nos Estados Unidos para poder te inspirar com essas histórias. E hoje eu trouxe uma convidada mega especial, além de tudo, uma amiga também. E assim, pessoal, eu quero, antes de apresentá-la, eu quero falar um pouco do nosso patrocinador oficial, que é a Volt Solar, ok? A Volt Solar hoje está contratando pessoas. Então, se você é brasileiro, se você conhece pessoas que também que falam espanhol, que falam inglês e que precisam trabalhar, a Volt Solar está contratando essas pessoas mesmo sem experiência e ela dá todo tipo de treinamento. Então, se você conhece alguém, envia esse podcast, envia esse link para essa pessoa. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link, ele faz uma aplicação para concorrer a uma dessas vagas que a renda é muito boa, tá? Particularmente falando, olha, vale a pena demais trabalhar nesse mercado. Mas vamos voltar para cá, vou apresentar para vocês a Ana Gazarra. Gente, eu tenho que pegar aqui porque, tipo assim, o currículo dela é muito grande, vocês vão entender um pouquinho mais de quem é a Ana Gazarra. Ela é renomada empreendedora, reconhecida globalmente por sua expertise nas áreas de mercado imobiliário, comércio internacional e consultoria, com uma carreira notável de mais de 20 anos, né? A Ana, ela é CEO hoje da Gazarra Global Group. A Ana já treinou diversas pessoas, né, com sucesso, vários agentes imobiliários, a expandir os seus negócios a nível internacional. Ela é especialista internacionalmente falando, tá? E o que mais, gente? A gente tem aqui algumas experiências da Ana, né? Ela já se formou na Harvard Business School, na Rollins College, FCU. Olha os cargos da Ana, gente, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Ela é membro do conselho diretor da ORRA, é assim que fala? Assim que fala. ORRA, Florida Realtor e NAR, e a NAR, né, que é a Associação dos Realtors. Representante oficial da América do Norte no programa Invest in Dubai Real Estate. Presidente do Conselho Consultivo Global da Arab MLS. Arabic MLS, é. Arab MLS, uau! Membro do Comitê Global Alliance da NAR. Membro do Comitê Global da FR, membro do comitê comercial da... Gente, é muita coisa, tá? Vamos deixar aqui, que senão a gente vai ficar uma hora só de títulos, né? Mas eu acho que tem um muito importante aqui, que é... Ela também é embaixadora para o Brasil, Colômbia e Chile pela National Association of Realtors. Na verdade, eu sou form, né? Uhum. Eu renunciei ao cargo faz 2 anos. Era muita coisa, eu precisava... Muita coisa. Eu precisava um pouco de tempo. Com a minha filha crescendo, ocupando mais meu tempo, eu precisava dividir um pouco do tempo. Mas a gente ainda ajuda. A gente trabalha bastante próximo do COFES no Brasil, do Sistema Cresce, ajudando os corretores brasileiros a fazer a expansão global também. Que legal. Então, além dos Estados Unidos, Dubai, Brasil, Colômbia, tudo isso. Então, Ana, seja muito bem-vinda ao podcast Prosperando na América. Obrigada, muito obrigada pelo convite, principalmente vindo de você, né? Assim, antes de começar a falar, eu quero falar assim que eu sou muito orgulhosa de você, da Obrigado. sua família. Você tem uma família linda e eu acho que, falando um pouquinho, nós nos conhecemos em Dubai, né? Sim, verdade. E um mês depois que nos conhecemos, ele bate na porta do meu escritório, estou mudando com a minha família. Eu fiquei assim surpreendida, eu achei o máximo isso. Assim, então, se é exemplo de empreendedorismo, você é um exemplo excelente desse. Obrigado. A sua esposa, assim, uma pessoa que, assim, o alicerce da família, né? Eu acho que ela é fundamental também em tudo isso. Sim. Né? Então, assim, parabéns para você. Muito obrigado, muito obrigado. Foi bem legal, né? Conta aí, como que a gente se conheceu, você lembra? Nós estávamos no escritório de um dos sheiks. Dos sheiks em Dubai? Da família Uau. Maktoum. Chique, hein? Precisamos revelar? Bom, não. Estávamos numa reunião que tinha bastante pessoas importantes. Sim. Pessoas da Binance, pessoas de algumas áreas no mundo que controlam um pouquinho o mercado financeiro no mundo, né? E eu acho assim que foi bem legal, porque a gente se conectou, né? Foi, verdade. A gente se conectou, tinha um grupinho bom ali e criou uma amizade, né? Foi muito bacana, né? Porque logo depois eu resolvi vir morar aqui, né? Sim. Eu tava quase morando lá. E aí você lembra? Eu lembro. A esposa que ainda não estava tão certa de que iria pra lá, né? E aí ela me convenceu a vir pra cá. E aí a gente veio pra cá. Não, o plano era de eu conhecê-la e convencê-la a ir pra Dubai. Foi. Assim, você me ajuda a trazer ela pra Dubai. Sim. E foi ao contrário, né? Ela me convenceu a vir pra cá. Ela sempre me convence. Tem um jeitinho especial, né? Tem. Mas foi a melhor decisão da nossa vida, com certeza. E foi também um propósito de Deus, né? A gente orou e a gente foi direcionado também, sabe? Sempre quando existe propósito, não importa, né? A gente pode escolher qualquer coisa na vida, mas se existe um propósito, Deus vai fazer a porta fechar, vai fazer uma vira-volta na vida e o propósito dele vai se cumprir. Com certeza, exatamente. E foi muito legal, né? Quando a gente foi lá, inclusive, numa luta de UFC lá, né? Onde que foi isso? Foi em Abu Dhabi? Foi em Abu Dhabi. Nossa, foi muito legal. O Anderson Silva estava lutando, não foi isso? Acho que foi o Pezão que ganhou, inclusive, o brasileiro.
Viu a última luta. Mas foi muito legal. Foi muito bacana. Foi bom. E tava o pessoal da Rússia, o pai, lembra o pai do lutador que tava ali dando uns gritos? Lembra, do lado da gente, né? O pai do lutador, russo, gritando em russo, atrás da gente. Meu Deus. Muito bacana. E que legal, Ana. E assim, conta mais assim, como que isso aconteceu, a sua história? Tipo assim, hoje você é um sucesso, um case de sucesso, né? Tudo que você coloca a mão, né? Você é bem-sucedida, você é reconhecida, né? Faz viagens, as pessoas te enviam. Então, como que você veio parar aqui, primeiramente? Tipo assim, você veio nos Estados Unidos e como que você começou essa carreira? Fala pra gente entender. Na realidade, vir morar nos Estados Unidos nunca foi plano meu. Foi uma jesuidência, né? Jesuicidência, assim que eles falam, né? Gente, vocês perdoam meu português, às vezes você tanto tempo fora, fica meio bagunçado, mas você me ajuda, né? Eu lembro de uma reunião que a gente tava, e você tava traduzindo pra mim, né? Pra pessoa. O cara era americano e você tava traduzindo pra mim em português. Aí, de repente, do nada, ele começou a falar inglês e você começou a traduzir pra mim em inglês. Eu olhei assim pra você e falei, tô entendendo nada que você tá falando, não. Não, depois de algum tempo aqui a gente fica, ainda mais se você tá na sequência inglês, espanhol, português, fica aquela salada de língua ali, né? Mas eu nunca tive o desejo, nem o planejamento de vir morar nos Estados Unidos. Aconteceu. Legal. Eu acho assim que, estávamos falando de Deus no início, né? Eu acho que quando Deus tem um plano na vida da gente, não importa o caminho que você venha percorrer, esse caminho vai te levar ao destino que Deus já criou para você, né? Verdade. E é só a gente dar ouvido. Eu acho assim que a maior parte das pessoas, elas sofrem, né? Incluindo nós mesmos, diariamente, por não confiar tanto em Deus, né? Porque a gente quer resolver tudo da nossa forma e a gente não deixa Deus resolver as coisas, né? Então, eu casei no Brasil com meu primeiro namorado, eu tinha 17 anos. Casou nova. Muito jovem. E acabou que o meu relacionamento não deu certo. Ele fez algumas coisas que não estava ok. E eu decidi tirar um tempo fora e vim para os Estados Unidos. Veio passear, tipo? Eu vim passear. Entendi. Eu vim, na verdade, só para poder, como a gente era envolvido com a área política no Brasil, éramos uma família conhecida na nossa cidade e tudo mais, eu falei assim, só quero descansar, não quero que ninguém me faça pergunta nenhuma, não estava a fim de responder nada para ninguém, e eu decidi passar um tempo aqui. E nessa de passar um tempo aqui, e ele querendo me fazer voltar para o Brasil, ele falou que eu ia ser ninguém aqui. Ele falou assim, no Brasil você tem tudo, sua vida está estabilizada, porque o que acontece, a maior parte das pessoas, nem todos, tem pessoas que vêm para cá porque realmente estão buscando mudar de vida, mas tem muitas pessoas que vêm para cá que estão com a vida estabilizada. No Brasil, tem sua empresa, está acostumado a ter pessoas cuidando de sua casa, tem uma vida confortável, né? E aí, de repente, você vem para cá porque era um propósito, ou então porque você queria se sentir mais seguro, ou pelas circunstâncias mesmo do Brasil, seja o que for, né? Mas isso é um sonho, a pessoa via muito filme americano e os meus sonhos é morar nos Estados Unidos. Exato, e a pessoa chega aqui e a realidade aqui não é a mesma. Exato. Né? Principalmente para quem vem do Brasil, que está já estabilizado no Brasil, né? Essa mudança, esse choque... É bem radical. Né? Eu conheço pessoas que eram advogados no Brasil, mulheres, assim, super bem-sucedidas, vieram para cá, tiveram que começar do zero, limpando casa e etc, né? Então... não era parte do meu plano. E eu entendo o que você está dizendo, porque assim, no Brasil, a gente tem uma facilidade de mão de obra. Então, por exemplo, na casa você tem empregado, você pode ter a babá, você tem as coisas, tal. Aqui você tem uma facilidade de coisas. Aqui é fácil coisas, pessoas é mais desafiador. Tipo. Sim, e se a gente for falar na facilidade que tem aqui, eu costumo falar, né? Até com termos em relação à nossa vida espiritual também, né? Total. Porque no Brasil, a gente ora pra gente conquistar alguma coisa. Porque a gente precisa que Deus nos dê força pra gente poder chegar a algum lugar, né? Aqui a gente tem o Deus credit card, o Deus dinheiro, né? Que muitas das vezes toma controle da vida das pessoas e às vezes na igreja é só apenas um ato social. Social, sim. Né? Então, assim, a dificuldade que às vezes a pessoa tem também até dela ter um encontro verdadeiro com Deus quando ela sai de lá, porque no Brasil a gente ora. Eu lembro, assim, que a minha família até o dia de hoje, a gente, assim, se um tem um problema, a gente liga para todo mundo da família e tá todo mundo orando ali, é jejum junto, é oração junto, é tudo junto, né? Mas aqui é tudo muito individualista. Como eu falei, o dinheiro aqui, ele é o Deus de grande parte das pessoas, então a gente tem que ter esse controle, né, de como nós vamos manejar nossa vida espiritual. Aprender a colocar ele como servo, né? E usufruir do que Deus tem para você, sabendo que tudo pertence a Ele, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que a nossa vida é um plano de Deus, as coisas que estão erradas, porque, para mim, aquela coisa, imagina, você casa 17 anos, cheio de sonhos, cheio de projetos, com tudo ali estabilizado e, de repente, uma traição, né? Ele te trai com a tua melhor amiga. Nossa, meu Deus. E aí, assim, o seu mundo desaba, porque você tá ali, né? E
E você, né? Tipo assim, eu falei assim, cara, eu preciso do meu tempo. Eu preciso sair. E, de repente, você se pergunta, né? Tipo assim, principalmente para quem cresceu em berço evangélico, né? Vem com certos costumes. Então, você se pergunta, cara, por que isso está acontecendo? E isso acontece, eu acho que muitos de nós, né? A gente pensa, às vezes, por que esse problema, né? E a gente não consegue ver além do problema, que às vezes aquele problema fazia parte do plano de Deus na sua vida. Não que Deus quer o mal para você, não me Sim, entenda mal. sim. E nenhum de vocês que estão nos escutando, não nos entenda mal. Não, mas faz total sentido. Mas entenda que quando Sim. Deus tem um propósito na sua vida, às vezes as decisões que nós tomamos, que nós pensamos que faz parte do propósito dele, às vezes aquela decisão, que às vezes foi uma decisão mal tomada, ou às vezes foi a decisão que era certa, mas se as pessoas não estão no mesmo propósito, se não estão ali com a vida diante de Deus da mesma forma, né? Você vai ser. Porque Deus, se ele tiver que fechar a porta, se ele tiver que fazer coisas para fazer você chegar ao seu propósito, ele vai fazer. E, na verdade, ele fecha algumas portas para te proteger. Para te proteger, exatamente. Quer ver um grande exemplo? O povo, ele não precisava andar 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida. Tu tem noção? Você entendeu? Do espaço que é. Tipo assim, quando eu vou pro Egito, eu fico assim, eu olho e falo assim, mas meu Deus do céu, como que esse povo se perdeu aqui nesse espaço? Porque é muito próximo. Se você for ali, é muito próximo. E como que eles se perdem? Sabe? Deus fechou ali, não deixou eles enxergarem aquilo, porque na verdade eles não poderiam entrar na Terra Prometida daquele jeito que eles eram. E na verdade eles estavam, tipo, ainda, tipo, reclamões, né? Tipo, aquele monte de situação que estava acontecendo naquela época. A próxima geração que não tinha passado pela escravidão que pôde entrar, né? Então assim, é isso. Você falou tudo. Então assim, quando Deus tem propósitos na sua vida, ele vai fechar portas, ele vai fazer um reboliço na sua vida, mas ele vai te fazer encontrar o local que você tem que estar. Que pra mim não era Estados Unidos, tá? Eu não tinha esse desejo, mas acabou sendo porque eu sou muito... se você falar pra mim, você não pode fazer isso, aí que eu vou querer fazer. Isso é perfil, hein? Dominante. Então, assim, quando ele veio tentando me levar pro Brasil, ele falou assim, olha... Sabe o que você vai fazer? Você vai ter que ficar limpando casa aí, porque aqui no Brasil você é isso, você não vai ser ninguém aí. Qual brasileiro que você vê aí? Porque na época que eu vim, a maior parte das pessoas... Sim. Hoje a gente tem uma leva de brasileiro muito diferente. Sim. Né? Então, assim, são empresários, mas na época era todo mundo realmente, ele era limpando casa, construção, e era isso, não tinha muito espaço. Nem delivery tinha nessa época aí. Não. Então, assim, hoje os brasileiros que vêm, eu falo assim, tá todo mundo com a vida boa, sabe por quê? Porque os que chegaram antes, abriram, prepararam o caminho, sabe assim, hoje é muito mais fácil, sim. Mas na época, então, assim, vinha o medo, vinham os desafios, mas ao mesmo tempo aquela coisa dentro de mim, eu falava assim, eu vou ser ninguém, então agora que eu vou ficar, eu vou provar que vai ser diferente. Uau, então, top. assim, eu tomei uma decisão que nem eu sabia porque que eu tava tomando, mas me deu uma coragem, me deu uma coisa dentro de mim, eu falei assim, agora eu vou provar que eu vou ser alguma coisa, porque se não funcionou para um, para outro ou para outro, não importa. O Deus que eu tenho vai me levar, vai me guiar e vai fazer funcionar para mim. Amém. E assim foi, porque ele foi abrindo as portas de tal forma que, como você falou, tudo que você fez, você foi bem sucedida. Eu já fiz diferentes negócios aqui. Eu já tive clínica de estética, eu já fui editora de magazine, de revista, trabalhei com a Face Brasil Magazine, quando a gente ainda tinha um grupinho, Nossa Gente, a mídia brasileira de antigamente, porque hoje é muito mais digital, né? Então, assim, eu comecei a fazer, eu sempre gostei de moda, então eu fui trabalhar com moda, me tornei, assim, super conhecida. Legal. Na época. Então, assim, e se você me perguntar, eu não sei como nada aconteceu. Assim, tudo que aconteceu, eu não tenho como explicar, porque foi assim, Deus te colocando no local certo, no momento certo. Até quando eu decidi entrar no mercado imobiliário, porque no Brasil eu já trabalhava com isso, a gente comprava como investimento próprio, reformava propriedades e era mais investimento próprio mesmo, né? Mas eu sempre tive uma paixão por ver a coisa acontecer, né? Então, quando a minha filha mais nova nasceu, eu estava ainda no mercado da moda, mas eu não queria que ela crescesse naquele mundo. Porque, sim, eu sei, eu entendo você. Porque como é um mundo muito aberto, exposto a tudo que, tipo assim, que eu não queria que ela fosse exposta, que eu estava exposta, mas eu vim de uma criação diferente, assim. Sim. Eu vim de uma criação onde, tipo, a minha base foi tão forte que todas as coisas que eu vi aqui nesse mundão aqui, nada me assustou, nada me afastou de Deus. A gente, às vezes, esfria um pouquinho, né? Porque a gente fica no cansaço ali, você fica assim, meu Deus, eu preciso que o Senhor dê um sinal que é pra eu continuar aqui, porque eu já não aguento mais, né? Mas ele sempre esteve presente em todos os momentos. E aí foi quando eu entrei pro mercado imobiliário, com medo enorme de sair. Quando você entrou, você já estava há quanto tempo aqui, você lembra? Eu estava aqui já há uns 10 anos. Com 10 anos de experiência aqui. Aí você entrou na... eu já estava aqui uns 10 anos. Só o pessoal entender, você falou rapidamente, né? Ah, ele falou que eu ia pra lá, ia limpar a casa e tal. Você chegou a limpar a casa? Cheguei a limpar a casa. Eu não sabia. Na época tinha uma... A forma de se conseguir trabalho aqui era através de agências de trabalho. Sim.
Então, eu fui me inscrever numa agência brasileira, que por sinal nem existe mais, mas essa agência brasileira trazia, inclusive, brasileiros. Eu vou até falar o nome, na época era VR, essa empresa. Para quem é das antigas aqui vai lembrar o nome, era uma das empresas mais conhecidas maiores, aqui. Né? E, enfim, eu não sabia o que era para fazer. Eu nem falava inglês direito. Eu falava espanhol, porque eu cresci indo para Búzios, então o espanhol era uma língua falada em Búzios por causa da quantidade de argentinos que a gente tem no Brasil, em Búzios especificamente. Sim. Então, eu me inscrevi lá, eu falei assim, eu preciso trabalhar agora. Porque eu fui passar meu cartão bloqueado, não estava funcionando mais. Minhas contas no Brasil já estavam, porque eu tinha deixado uma power of attorney no Brasil. Sim. Então, assim, começaram, eu falei assim, meu Deus, agora eu vou ter que... A realidade é outra, vamos trabalhar, né? E aí me falaram assim, aparece tal dia, vem com uma calça bege, uma camisa branca. Eu fui para Polo Ralph Lauren comprar a calça bege, a camisa polo, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas estava lá, com o cabelão escovado, toda arrumada, entendeu? Aí, chego com o cabelo feito, eu tava de salto ainda, tá? Porque literalmente eu não sabia o que eu ia. De salto, nossa. E aí eu chego, aí no local de encontro, e falaram assim, entra todo mundo na van. Entramos na van, aí chegamos no hotel. Aí eu começo a perguntar para as outras brasileiras que estavam lá. Eu falei assim, o que nós estamos fazendo aqui? Você sabe o que você vai fazer aqui? Eu falei assim, não tem nem noção. Só falaram que era para eu vir para cá e eu vim. Nossa. Porque eu preciso trabalhar. Ela, então tira esse seu sapato, porque você vai limpar banheiro. Aí eu, limpar banheiro? Eu tinha 3 empregadas na minha casa. Nossa. No Brasil. Então, assim, aí eu falava assim, e as meninas... Na época, elas começaram a rir, porque aí ficava uma cochichando com a outra, essa daí não sabe o que ela tá fazendo. Rindo de você, sim. Rindo de mim, literalmente, entendeu? Mas Deus é tão bom, nós nos conhecemos, tipo assim, isso aconteceu, depois, alguns anos depois, a gente pôde reencontrar, eu pude reencontrar elas e elas continuavam na mesma posição, entendeu? Fazendo a mesma coisa. Sim. E a gente fala sobre isso depois, porque assim, tudo depende de você. Exato. Entendeu? Mudar de vida depende de você. Exato. Dar um passo depende de você. A sua história, você é o autor da sua própria história. Isso. Entendeu? Deus te dá o lápis ali na tua mão. Tá aqui, meu filho. Vai ali. E você escreve a história da forma que você quiser. Um livro branco, você escreve. A história não tá boa? Guess what? Você tem toda a liberdade para ir lá, pegar uma borracha e apagar o que não tá bem na história e criar. O personagem não tá encaixando com você, cria outro personagem, mas Perfeito. A história é sua. Sensacional. Então você não pode dar essa liberdade para outra pessoa escolher a sua história. Porque o que você não quiser fazer, ou você faz para você, ou você vai fazer para alguém. Qual o posicionamento que você quer estar? Você quer trabalhar para alguém ou você vai querer comandar a tua história e deixar alguém comandar a sua, né? Sim. Então, voltando lá, e as meninas rindo, cochichando, não sei o quê, e eu ali. Mas Deus me honrou naquele mesmo dia, tá? Sim, com certeza. O pessoal chegou o supervisor ali, aí começaram a explicar o que era. Aí olharam para mim, eu acho que porque eu tava bem arrumadinha, né? Aí olharam, e você? Aí eu falei assim, é meu primeiro dia, e eu ainda não sei o que eu vou fazer. Aí, esse é o primeiro dia? Então, você fica aqui. Era um local, uma área chamada House Keep, que é a área onde a pessoa tinha que vir pegar o material para poder limpar. Como você não sabe nada, faz o seguinte, você fica aqui toda vez que uma equipe vier para pegar o material para limpar, você dá para eles e você faz a anotação. Eu já tô na vantagem, não vou ter que limpar. Mas eu acho assim mas eu iria limpar de boa. Sim, você estava disposta. Eu estava disposta, entendeu? Mas eu acho assim que aquela coisa, Deus, ele vai te provando, assim, mesmo quando você não sabe. Sim. Entendeu? Ele vai te provando. E as meninas que estavam ali de fofoquinha ficaram puta da vida, tipo assim, por que ela vai ficar ali? E quando elas vinham, elas ficavam me olhando com uma raiva, assim. Tipo, como se fosse você que fez isso. Se fosse eu. E eu não tinha, assim, nada que ver. Eu nem sabia o que eu tava fazendo ali. Literalmente, eu só fui aplicar. Mas dá pra tirar um insight, né? Mesmo ali, você tinha um posicionamento e uma postura que a pessoa olhou e falou, não, ela vai encaixar ali e vai dar melhor. Então, entendeu? Você falou uma coisa muito importante. Posicionamento, saber quem você é, onde você está. Não importa o que você esteja fazendo. Exato. Tá? E eu falo isso às vezes quando eu tô dando aula, quando eu tô fazendo treinamento, eu falo, gente, você é o seu maior cartão de visita. A sua apresentação, você vai ditar como as pessoas vão te tratar. Simples assim. É isso aí. Não importa, você se posiciona em um local, aquele local, as pessoas vão te respeitar. Você só é desrespeitado quando você permite que te desrespeitem. As pessoas só vão te tratar mal se você permitir. Entendeu? Não quer dizer que você tem que retrucar a pessoa, entendeu? Mas esteja ali, tipo assim, eu tava ali para trabalhar, eu sabia o que eu queria. Também sabia que aquilo ali não era o que eu queria. Queria continuar, né? Mas entendeu? Era o que você estava naquele momento e estava disposta a fazer. Perfeito. E ali eu fiquei alguns meses nesse posicionamento, não precisei ter que limpar. Nem precisou? Oh, uau. Não,
esse grupo por ser... Cada um tinha uma função e tal. Mas isso também me fez me tornar tão mais seletiva com hotéis. Hoje em dia, se o hotel for um hotel muito baratinho, nem fico. Porque você começa a ver tudo que passa por trás dos hotéis. E assim, esse hotel era um hotel muito bom. E eles têm 5 equipes que vão para poder limpar. Vai a primeira equipe, faz uma super limpeza. Vai uma outra para poder limpar o que a outra já limpou. Aí depois vai uma outra para supervisionar, ver que tá tudo bem. E, enfim, isso foi um pouco da minha história no início. Legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta curiosa, assim, em relação a esse ponto. Teve alguma coisa que aconteceu nessa época da tua vida que lá na frente você olhou e falou assim, nossa, isso aqui só tá acontecendo por causa deste momento aqui? Você consegue pensar em alguma coisa assim ou não? Eu já fiz várias coisas da minha vida, quando eu faço a linha da vida assim, eu consigo identificar. Isso não estaria acontecendo se eu não tivesse passado por isso aqui, que lá na época que Deus estava fazendo passar por isso, eu não tinha entendido. Você sabe, assim, que hoje... no posicionamento que eu tenho, até porque, assim, eu acabei recebendo muita responsabilidade, assim, porque a gente tem responsabilidade de participar das associações, dos cargos que eu tenho, leva muita responsabilidade, porque a gente tá, tipo assim, toda vez que eu tô falando, a gente tem, a NA, a gente tem 1,6 milhões de realtors. 1,6 milhões de associados, uau. A gente tá falando aqui dos Estados Unidos, fora os associados internacionais. Então, assim, quando eu olho situações que aconteceram comigo no futuro, eu posso ver que o que aconteceu lá atrás me preparou, me deu as ferramentas necessárias para eu poder saber me posicionar. Porque você saber se posicionar em todas as situações, por exemplo, eu fui para a África, você saber sentar em mesas, entendeu? Eu tenho um relacionamento, como você sabe, nós nos conhecemos no escritório do Sheik, né? Então, assim, é disso para outros relacionamento, sentar, já sentei à mesa com 35 presidentes diferentes, ministros diferentes, fazer negociações, que a gente faz consultoria para governos, ajudamos a implantar sistemas, principalmente hoje que é um assunto muito importante, que é o environment, né? Então a gente senta para poder criar ideias com o pessoal das Nações Unidas, tudo. Então você saber se identificar bem com um nível mais alto, mas também com um nível mais baixo um pouco, você saber se comportar no local certo, sem fazer com que a outra pessoa venha se sentir mal, isso é muito importante. Com certeza. Então eu acho que tudo isso me fez assim, porque ali eu tava na minha humildade, assim, o que eu tiver que fazer eu vou fazer. Ao mesmo tempo, as outras meninas estavam ali, tipo assim, me zoando, entendeu? Então, assim, eu via assim como Deus, sabe, estavam ali há mais tempo, poderiam ter um posicionamento melhor do que o meu, porque já estavam com experiência para poder estar ali. E ter, né, crescido na companhia. Porque eu falo assim, se eu tiver que limpar chão, eu vou limpar. Só que eu vou limpar da melhor forma possível. Excelência. É a excelência no que se faz. E eu só te perguntei isso pra saber se tinha alguma coisa, porque quando você vinha falando, passava pela minha cabeça muita história de José. Porque José, ele não era escravo, mas ele foi vendido pelos irmãos, aí virou escravo, aí virou servo de Potifar, aí enganaram ele lá, a mulher, aí ele foi preso, aí dentro da cadeia, tudo que ele faz, tudo na Bíblia tá assim, ó. Tudo que José fazia, ele prosperava. Como escravo, como servo, como... Dentro da prisão, aí fala lá na Bíblia, estava ele dentro da prisão e estava prosperando. Peraí, como que você está prosperando na prisão? Porque ele fazia tudo com excelência. É isso que você está falando agora. E detalhe, por que eu estou falando dele? Porque ele saiu da prisão para ser governador de uma nação que era como se fosse os Estados Unidos hoje. E nem tinha esse cargo. Só que ele só estava como governador porque ele estava lá dentro já do palácio. Ele já estava lá dentro, a prisão era embaixo. Então ele só conseguiu chegar lá. Então Deus foi moldando e foi fazendo tudo isso. Mas isso foi importante. Talvez se ele não tivesse fazendo tudo com excelência, ele não teria chegado lá como governador. Com certeza. E você me fez lembrar minha irmã Fabiana, ela fala isso. Ela fala assim, você é a José da família. Uau! Você falou, eu comecei a rir porque parecia minha irmã falando. Minha irmã fala, você é a José da família. E de fato é isso, sabe? Assim, eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, são pessoas que às vezes têm um sonho de vir morar aqui, ou às vezes passaram por situações, ou às vezes problemas que ela fala assim, cara, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu tento fazer assim, porque para mim, a minha vida com Deus, ela é tão importante para mim, que tudo que eu faço, eu não tô me importando com as pessoas, eu tô importando em agradar a Ele. Perfeito. Entendeu? Então, assim, e às vezes você não entende, tipo, às vezes você fica assim, cara, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu tô passando por isso? Entenda que se existe um propósito, você vai ser provado, você vai ter que ser preparado, porque se tudo tá tão bom, no meu trabalho, eu falo assim, e hoje até mesmo quando a gente vai escolher os trabalhos que graças a Deus, nós temos a opção de escolher os trabalhos que vamos fazer hoje, né? Antes era o que aparecia, né? Hoje a gente escolhe o que a gente vai fazer. E eu gosto de escolher trabalhos que vai challenge
pra gente. Tipo assim, se tá todo mundo já fazendo... Desafiar, né? Qual a diferença que vai ter? Agora, se ninguém tá fazendo... Exato. Porque você tem uma história parecida, porque você chegou aqui do nada, entendeu? Assim, caiu de paraquedas aqui nos Estados Unidos, aí eu vou pegar isso aqui, eu vou revolucionar o mercado, e você, assim, porque eu te acompanho, às vezes a gente não tem tanto tempo, assim, por causa da correria do dia a dia, que a gente... Aqui a vida é corrida, né? Mas eu fico lá, eu fico curtindo. Toda vez que eu vejo lá uma palestra, um vídeo, um reconhecimento, eu fico assim, cara... A pessoa, quando ela tem ali a bênção de Deus na vida dela, Amém. Entendeu? Não existe aquela coisa, porque tem pessoas que falam assim, eu vou pra tal lugar porque eu vou estar melhor naquele lugar. Não, você vai estar melhor em qualquer lugar. Isso. Porque o que faz melhor não é o local, não é o ambiente, tá? Porque se você tiver que prosperar, você vai prosperar onde ninguém prospera. Perfeito. Entendeu? Você que vai fazer um ambiente, se você tem Deus na sua vida, se você confia nele, se você tá fazendo o que é correto, se você tá fazendo a sua parte, pode ter certeza. Lembra do senhor que deu as moedas lá? Pegou, 2 moedas para um, 5 para outra, 10 para outra. Os talentos, né? Os talentos. Tem gente enterrando os talentos, né? Tem gente enterrando os talentos porque tá com medo de perder. É isso. Entendeu? Então, assim, você tem que arriscar. Não deu certo? Entenda o seguinte, se algo não deu certo, é maravilhoso. Porque se tudo estiver dando certo o tempo inteiro, você não aprendeu nada. É igual sentar numa mesa. Se eu sento numa mesa, eu sei tudo, eu tô na mesa errada. Eu preciso levantar Trocar de mesa. Perfeito. Eu preciso ir para uma mesa onde eu não entenda nada, porque daí eu vou poder aprender. Perfeito. Uau. E aí, 10 anos aqui. 10 anos aqui. Aí trabalhou em hotel, limpou isso, fez moda, aquilo, e aí do nada, vou ser realtor. Como é que foi isso? Então, quando a minha filha nasceu, como eu te falei, eu não queria que ela crescesse na moda. No mundo. Eu falei assim, automaticamente vai ser o que ela vai ver, porque se a mãe tá naquilo, vai ser o que ela vai ver o tempo inteiro. Então, para mim foi um desafio muito grande. Primeiro porque quando você, imagina, o tempão depois da minha trajetória, de tudo que eu passei. Agora que transição. Tava tudo bem, entendeu? Todo mundo te reconhecendo o seu trabalho. Agora que você tá no momento do seu descanso, aí você vai começar do zero de novo. Até porque no mercado da moda, meu nome é Ana Paula. Mas no mercado da moda, as pessoas me chamavam de Paula. E no mercado imobiliário, você precisa usar o seu primeiro e o seu último nome. Então, assim, de Ana, de Paula para Ana, né? Na moda era Paula Matos. Porque eu usava os nomes do meio, né? Então, no mercado imobiliário, você usa o primeiro e o último. Aí agora eu falo assim, eu tô me sentindo, internamente, os conflitos que a gente tem interno, né? Eu me sentia como se eu fosse 2 pessoas. Tipo assim. Não, sim, mas com certeza. Era Paula Matos, aí agora eu vou pra cá e agora é a Ana Gazarra. Tanto é que se você for falar com os amigos, as pessoas que me conhecem de antigamente, liga lá pra Paulinha. Paulinha, aí tem pessoas assim, quem é Paula? Já aconteceu. Pô, uma pessoa ligou falando que você indicou para poder me ajudar com isso, e a pessoa tá falando, Paulinha, eu não sei quem é Paulinha. Depois de muito tempo, como você não sabe quem é Paulinha? Ana Gazarra. Ana Gazarra. Ana Gazarra é a Paulinha? Nem eu sabia disso, isso é novidade. Não, isso é novidade. Então, assim, eu ficava com aquele conflito, e aí eu ficava com medo, porque eu tinha alguns contratos que eram contratos, assim, além do serviço, o ambiente, as pessoas serem muito divertido. Imagina você trabalhar numa produção de um filme, de alguma coisa onde você está cuidando todo o wardrobe daquela produção. Então, tipo assim, as pessoas, o processo, é tudo muito legal. As festas, entendeu? A vida social, o acesso que você tem a tudo, entendeu? Então, assim, me deu um frio na barriga, mas eu sabia que não era o que eu queria para minha filha. Então, eu pensei assim, eu tenho que mudar. Só que eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar em algo que eu não goste. Então, dinheiro não me motiva. Sim, que bom. Porque como eu tenho muita consciência de não importa o que eu vou fazer, eu vou prosperar. Então, assim, dinheiro é a última coisa que eu vou pensar quando eu estiver escolhendo algo para fazer em termos de trabalho. Eu tenho que ser apaixonada pelo que eu faço, porque eu tenho que acordar pensando naquilo. Eu tenho que dormir feliz que eu estou fazendo aquilo. Eu tenho que fazer aquilo porque eu estou com vontade de fazer aquilo, não porque eu estou obrigada a fazer, porque eu preciso daquele dinheiro para pagar minha conta no final do mês. Então, eu comecei a pensar o que eu posso fazer. E dentre as coisas que eu poderia fazer, que me desse a flexibilidade de tempo, porque entenda, eu tive meu primeiro negócio, eu tinha 17 anos de idade, minha mãe teve que me emancipar para eu poder assinar por mim mesmo. Eu trabalhei poucas vezes para alguém quando eu cheguei aqui. Então, eu fui empreendedora desde muito jovem. Para mim, fazer alguma coisa, eu tinha que ter aquela flexibilidade do meu tempo. E eu não sou um tipo de pessoa que eu fico no escritório sentada fazendo desk work. Essa não sou eu. Eu tô produzindo. Então, assim, eu tinha que escolher alguma coisa que fosse estrategicamente, assim, que eu gostasse, que eu pudesse fazer, que eu tivesse a flexibilidade, até porque eu estava sendo mãe outra vez. E de uma menina. E depois de um longo tempo, né? Depois de um longo tempo. Foram 10 anos de diferença de um filho pro outro. O tempo que eu Sim, exatamente, verdade. Que eu fui mudar, E daí, então, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a lembrar as coisas que eu gostava de fazer
como hobby. Eu gostava de comprar casa, reformar, vender. Eu fazia aquilo, e eu comecei a ver assim, mas eu fazia aquilo muito bem. Então, se eu fazia bem para mim, eu posso fazer bem para as pessoas. E aí eu decidi estudar para entrar no mercado imobiliário. E aí eu achava que fosse a coisa mais fácil, né? Porque uma coisa é mercado imobiliário no Brasil, aquela coisa do mercado imobiliário aqui. Eu falei assim, você é corretora. Vou ter todo o tempo do mundo, entendeu? Vou fazer dinheiro, vou fazer algo que eu goste. E aí você se depara que o quê? Aqui a coisa é mais embaixo, né? A regulamentação, como as coisas são feitas aqui, para você se tornar um corretor aqui, não é a mesma coisa que ser um corretor no Brasil. Não, as pessoas, quando ela olha para o corretor de imóvel, ela pensa que é uma pessoa que está simplesmente fazendo uma transação imobiliária, representando alguém na compra e na venda. Não, aqui é muito sério. Nós, corretores aqui, nós somos literalmente envolvidos com o mercado econômico dos Estados Unidos. O mercado imobiliário, ele movimenta a economia americana, entendeu? A casa que você comprou hoje, que você está pagando ela em 30 anos, aquele papel ali, ele foi para a Bolsa de Valores e foi negociado 1, 2, 3 vezes. Aquele papel, ele está gerando dinheiro que está rendendo na movimentação aqui. Então, claro que com isso existem implicações, existem muitas coisas. Nós, corretores, nós somos os advocates, né? A gente faz, eu não posso usar a palavra lobista, né? Mas a gente vai para Tallahassee, todo ano a gente vai para Tallahassee. Agora mesmo, semana que vem eu vou para Texas, e voltando de Texas, eu só venho para casa para trocar de mala e eu vou para Washington, D.C., porque a gente tem reunião com o governo para poder falar dos assuntos que são importantes para a gente. A gente briga com o governo, com as leis, a gente influencia, a gente vai... literalmente, a gente vai para Tallahassee visitar os políticos e falar das leis, por exemplo, que vão influenciar na área de seguro, o seguro, flood insurance, tudo que envolve, por exemplo, uma placa na rua de um anúncio de casa para poder colocar para vender, que às vezes um condado ele quer bloquear e não colocar, nós vamos lá mostrar o porquê, por exemplo, nós vamos lutar para poder receber verbas, para poder doar, para ajudar na compra da primeira casa, né? Porque às vezes, principalmente agora com a economia da forma que está, então a gente vai para lá pedir para aumentar as verbas que vão para as ajudas de down payment para as pessoas que não têm condição. Para Tallahassee agora, a gente está indo para Tallahassee, não, para Washington, D.C., a gente está indo agora pedir para que eles aumentem o valor de crédito que eles dão no imposto de renda para cada filho, para que essas pessoas com uma renda mais baixa, que recebem essa ajuda no imposto de renda dela, né? Esse return, que elas possam dali tirar dinheiro então, assim, no Brasil não é assim. Aqui tem um outro lado, que é o lado por trás de quem está vendendo, né? Que a gente tem todo um trabalho, tem as associações. Então, assim, é muito interessante. Então, quando você começa a se dar de conta disso, eu fui estudar, aí eu fiquei fascinada, porque eu adoro estudar. Então, quando eu comecei a estudar para tirar minha licença, e daí eu sou muito assim, já me perguntaram, né? Quem você se inspirou para você fazer da forma que você faz? Eu não me inspirei em ninguém, eu me inspirei em mim mesmo. Eu não vou copiar ninguém, eu vou ser minha própria versão. Eu sempre fui assim. Então, para eu ser a minha própria versão, sem ter vícios de qualquer outra pessoa, eu lembro que eu fiz a minha licença, passei no exame. Foi fácil? Passou de primeira, assim? Nossa, passei, assim, com muito sacrifício, né? Chorando, porque dava um medo. Não, diz que é difícil pra caramba. Nossa, eu falo assim, eu vou fazer outros exames 10 vezes, mas fazer esse exame, e não é só isso, aqui você tem que renovar cada 2 anos, você tem que fazer a renovação, você tem que estudar, então você tem uma quantidade de horas. Não, mas isso é maravilhoso, pra pessoa estar cada vez mais informada, né? Exatamente, e aí aqui você tem as associações, e as associações, que é o que eu fazia, como eu estava nova, achava que eu sabia tudo, mas aí eu percebi que eu não sabia nada, né? Então eu vou estudar, e eu passei a ficar todo dia. Eu lembro que foi por isso que eu acabei me envolvendo no leadership da associação, que eles me convidaram, vem cá, você tá aqui todo dia. Eu ia na mesma cadeira, no mesmo cantinho, eu sentava ali. Tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, para assuntos diferentes, né? Porque é muita coisa. Como eu falei assim, não é só comprar e vender casa, né? Aqui você tem que ser muito mais delicado com a informação que você está dando. Às vezes eu fico olhando assim, vem esses blogueiros do Brasil para cá, começa a fazer vídeo falando de casa, falando de um produto que eles não têm conhecimento nenhum, incentivando as pessoas a fazerem investimentos, que às vezes os investimentos são horríveis, entendeu? Como a gente estava falando hoje cedo, você falando, tem pessoas que falam que colocar um painel solar não vai valorizar a casa. Claro que valoriza, não só está valorizando a casa, entendeu? Não só está valorizando a casa, mas você tem a sua consciência social com o nosso environment. Exato. Entendeu? É o que você está deixando, é o legacy que você está deixando para os seus netos. Você quer que o planeta ele se desapareça? Porque é o que vai acontecer. Ontem mesmo a gente teve um terremoto na Grécia, que afetou até o Egito.
Nossa, eu não sabia. Magnitude 6, tremeu Meu tudo. Deus. Prédios históricos antigos. E é o planeta gritando, né? E é o planeta pedindo socorro, gente. Então, assim, não somente você valoriza a sua propriedade, entendeu? Mas como você está tendo a consciência de que você está fazendo o melhor para o seu planeta, que automaticamente vai ser a herança que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração, entendeu? Porque se a gente olhar o que era antes e o que é hoje, né? Sem fugir muito ao tema, porque começa a falar, eu fico, né, empolgada. Tá maravilhoso, pode continuar. Fico empolgada. Então, assim, voltando onde nós estávamos, nós havíamos parado. Então, assim, quando eu decidi mudar e fazer, me tornar uma corretora, eu queria ter excelência no que eu faço. E para eu ter excelência no meu serviço com os meus clientes, eu tinha que aprender. Então, eu fui para a associação, comer livro. E foi aí que eles, então, porque eles me viam lá o tempo inteiro, falaram assim, você já está aqui, nós precisamos de pessoas como você aqui. E foi aí que começou aquela coisa de me envolver com a associação, me envolver mais com os corretores, que também foi parte do plano de Deus, porque eu também nem sabia que isso existia, não sabia que isso ia fazer parte da minha vida, mas foi tudo se encaixando como quebra-cabeça. Mas foi, como que foi? Foi assim, uma pessoa viu você lá estudando, super dedicada, com os resultados, e ela falou, olha, precisamos de pessoas como ela, vem cá, é isso? Foi assim? Vem cá, deixa eu te explicar como funciona isso aqui. Tá? Existe comitês, como eu te falei assim. Eu vou explicar um pouquinho para quem não entende, porque entra um pouquinho no mercado imobiliário, né? Digamos que o mercado imobiliário aqui, como eu falei, bem diferente do que é no Brasil, diferente de alguns outros países, né? A minha especialização é o mercado global. Então, hoje eu abro pontas entre país e países no mercado imobiliário, fazendo relacionamento para que as pessoas possam, para que os corretores possam também, né, criarem conexões que possam oferecer diversificação de investimento para os investidores deles, né? Então, assim, hoje em dia, você ter conhecimento é muito importante. Entender de microeconomia é muito importante. Porque, às vezes, a gente pensa que o que está acontecendo, a guerra que está acontecendo lá na Palestina não vai nos afetar, mas nos afeta. Tudo que acontece do outro lado do mundo, numa coisa que, às vezes, não tem nada a ver com o meu negócio, vai me afetar diretamente, entendeu? A gente vive num mundo que esse mundo, ele gira e os negócios, sai produto de um lugar, vai para o outro, vem, sabe? É uma coisa que você tem que entender para que você possa também auxiliar o seu investidor da forma correta. Então, o fato de eu estar ali aprendendo muito e me dedicando, eles ficaram assim, o que essa menina quer, né? Aí eu fui entender que nós temos, porque quando você faz a sua licença de corretor aqui, você estuda, você vai para a escola, você estudou. Você tem que fazer a prova e passar na prova daquela escola. Né? Para daí você ser qualificado, aí fazer a prova do estado, que é como se fosse meio que uma OAB, né? Para tirar a sua OAB, mais ou menos isso, tá? Então você estudou, você na prova da escola, você pode repetir uma vez, aí eles te permitem fazer uma segunda prova. Se você não passou naquela prova, você vai ter que estudar tudo novamente. Uau! Para daí você pegar aquele certificado Meu e poder, Deus. porque é tudo reportado, né? Porque uma coisa aqui é ligada com a outra, né? E aí você vai e faz a sua prova. Quando você terminou a escola e você terminou o exame do estado, você se tornou um real estate agent, uma pessoa que é licenciada para poder vender propriedades. Perfeito. E você pode trabalhar abaixo de um outro broker, tá? Ou para alguma construtora, ou para um management, ou para alguma coisa. Mas você tem que trabalhar abaixo de alguém. Diferente do Brasil, que você pode trabalhar individualmente e sair já vendendo. Você tem que trabalhar para alguém para fazer como se fosse uma experienciação, né? 2 anos. Aprender por 2 anos. Aí depois a pessoa, sim, pode ser individual. Aí depois que você aprendeu por 2 anos, e você não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, por quê? Porque aqui, se você fizer alguma coisa errada, alguém pode ir lá fazer uma denúncia na sua licença e você perder a sua licença. Então, muito cuidado. Tá? Porque aqui, tipo assim, eles verificam tudo isso. Então, você tem que estar com a sua licença em good standing por pelo menos 2 anos, para você poder se qualificar, a estudar novamente, para você fazer uma licença de broker. E aí, então, você fazer a prova novamente, que é um pouco mais difícil do que a primeira, entendeu? Para daí você, então, ser um broker e você poder abrir o seu escritório, tá? Aí você fez isso? Sim, eu tive que fazer isso, mas eu decidi não ser broker aqui. Então, eu tenho o meu escritório aqui, é uma franquia do escritório que eu comecei a trabalhar desde do mesmo tempo. Como a minha especialização é no mercado internacional, então eu preferi ser master broker para os outros países e não entrar em conflito com as coisas aqui. Então, aqui, a nossa empresa aqui, o que funciona na parte americana, a gente tem uma broker que ela é a responsável. Legal. Mas eu estudei. Sim, teve que fazer então, todo o processo. Você tem que fazer todo o processo para você entender como você vai gerenciar uma equipe se você não sabe o que é. Né? Mas voltando para poder que as pessoas possam entender, então ela vai para a escola, ela estuda novamente, ela vai fazer uma prova para ela se qualificar a ser broker. Então, ela vai ter a licença de que ela é um broker qualified. Só que, para ela ser a broker, ela tem que abrir o escritório dela. Ou então, ela continua sendo a broker qualified trabalhando com uma outra pessoa. Você só é o broker quando você está com o seu próprio escritório e você abre o seu próprio escritório. E isso você vai ter que passar pelo processo normal. Isso também não quer dizer que você não tenha que continuar fazendo continual education. Tá? Mas entenda que isso é uma parte. Você é broker, você é real estate agent. Aí nós temos o realtor.
né? Porque tem real estate agent e realtor, e a maior parte das pessoas, elas confundem isso. Ah, o primeiro que faz lá, o real estate agent, então não é o realtor? Ele não é realtor. Sério? Sério. Olha. Então, e uma curiosidade que talvez as pessoas não sabem, usar o nome realtor, sem você ser um realtor, você pode ser processado, porque realtor é um trademark da Associação Nacional dos Corretores, que é a National NAR, National Association of Realtor. Então, para você usar o nome realtor, tem formato que você tem que usar. Você não pode usar, se você usar em letras minúsculas, o R ele tem que ser maiúsculo e as outras letras minúsculas, só que aí você tem que colocar o Rzinho de marca registrada no final. Ou então você tem que usar toda a palavra em letras maiúsculas. E isso eu falo porque na Associação Nacional... Sim, vocês cuidam disso. Por quê? Porque além o real estate agent, ele vai ter que cumprir todas as regras exigidas, tudo mais, pelo Estado, pelo FREC, pelo departamento responsável, passar pelo código e tudo. Só que quando você é um realtor, você tem ainda as regras da Associação Nacional de Corretores. Você tem um código de ética que você tem que cumprir e obedecer. Porque daí o que acontece? Se você não cumpre e obedece, a gente tem tipo uma corte interna, que você é julgado pelo que você faz mesmo, dentro das associações. E aí eles decidem se eles vão mandar para a corte, porque existe uma corte imobiliária, que é o FREC que cuida. São 7 membros escolhidos e apontados pelo governador. Então, é na parte política. Então, o corretor de imóvel aqui, como eu te falei, a coisa é muito mais séria. Sim, é muito sério. Movimenta toda a economia. Entendeu? Então, assim, tem todo um processo que as pessoas, às vezes, não entendem. E aí, é só pegar um exemplo do que aconteceu em 2008, né? O crash que aconteceu por causa do mercado imobiliário. O que aconteceu com o mundo? Exatamente. O que aconteceu com o mundo. E, por exemplo, locais como Dubai, isso afetou até 2017, porque eu comecei a trabalhar no mercado de Dubai em 2018, 2019, eu ainda peguei um mercado que é totalmente diferente do mercado de hoje. Hoje eu fico assim, mas nós já tínhamos a visão de que ia voltar, mas Dubai foi super afetado. A gente comprava apartamento lá no Business Bay por $170 mil, que hoje o mesmo apartamento custa 700 mil, 600 mil, né? Então, assim, é um efeito dominó no mundo inteiro. Eu costumo falar que quando eu estava fazendo Harvard, eu tinha um professor que era o de microeconomia, e quando ele explicava essas coisas, e eu ficava assim, mas por quê que tem que ser? Porque às vezes tem infrações que elas são criadas para poder trazer a estabilidade, né, no país. E às vezes eu não entendi. Hoje... Para ter o equilíbrio, né? Com tudo que a gente faz, eu acabo tendo um entendimento melhor sobre isso, mas foi assim. Isso nos Estados Unidos, né? Porque se a gente pegar o exemplo do Brasil, é para ter o desequilíbrio, né? Deixa pra lá isso aí. Deixa pra lá. Mas e aí, esse cara agente, uma dúvida minha agora, esse agente que formou, ele tem que passar 2 anos dentro de um escritório, ele não é associado a NAR? Então. Como é que fala? NAR. NAR. National Association of Realtors. Yeah. Não, legal. É que você pronuncia diferente. Quero pronunciar igual você faz. Mas deixa eu explicar um pouquinho para a pessoa entender, tá? De uma forma fácil de explicar. Eu explico para os meus estudantes assim, tá? Imaginamos que a gente tem a prefeitura, né? Numa cidade, você tem a prefeitura. E aí você tem a Secretaria Estadual, né? Tem Secretaria Federal e tem a Casa Branca. A NAR é como se fosse a Casa Branca. Casa Branca, sim. Para os realtors, tá? Orlando Regional Realtor Association, ou OCEOLA, que são as daqui da Central Florida, né? Porque, na verdade, cada região tem associações. Associações, ok. Mas não se engane achando que elas trabalham separadas. Elas trabalham, juntas. Todas elas se juntam. Por isso que a gente tem a do Estado e a gente tem... Porque, então, assim, é como se fosse... Cada associação é como se fosse uma prefeitura. E ela tem ali, são cargos políticos que são eleitos pelos membros. Então, assim, a gente tem presidente-elect, a gente tem first vice president, a gente tem treasurer, a gente tem member at large, e aí a gente tem um board. Então, tudo, a gente segue um bylaws, a gente tem toda uma estrutura que qualquer coisa que é feito passa por um board. E os corretores seguem. E aí, o que acontece? Isso é na área local. Daí tem a área estadual, porque cada estado tem a associação estadual. Então, essas associações locais, elas se reúnem com a associação estadual. Por quê? Porque daí é aquele jogo de inteligência ali, do que é melhor para uma região, e é aí que a gente faz as coisas funcionarem, né? Legal. E aí, acontece reuniões durante o ano inteiro, tem departamentos diferentes, por exemplo, tem departamento que é o departamento de Governmental Affairs, que é o que cuida dessa parte política, que é o que faz a gente ir para Tallahassee, para Washington, para poder cuidar. E aí tem um grupo de pessoas ali que são voluntários, porque tudo isso não é pago. A gente tem os funcionários, que são as pessoas que são os funcionários, que são os employees, mas quem faz a coisa acontecer são as pessoas que estão doando o tempo dela. Então, assim, todos esses cargos que você viu aí, que eu tenho, eles têm um poder enorme, mas eu não ganho dinheiro nenhum por eles. Então, assim,
A gente continua fazendo. Muita responsabilidade, É né? muita responsabilidade, mas isso é o amor que a gente tem à profissão. Legal. Né? E aí você acaba fazendo, a sua doação, dá de volta para tudo aquilo que você recebeu, né? Legal, muito bom. Então, assim, e aí tem a associação estadual, que a gente se reúne também todo ano no mês de agosto, e aqui em Orlando, do estado da Flórida, onde todas essas associações locais se reúnem e a gente coloca todos os tópicos, tudo. Aí nos preparamos para daí, então, em novembro, reunir em algum estado, porque a NAA cada ano faz em um estado diferente. Esse ano, em novembro, a gente se reúne no Texas. Legal. Então, a NAA se reúne, aí todos os estados e as associações locais, todo mundo se reúne ali para poder falar e já fazer o planejamento do ano seguinte. Então, é muito interessante. Nossa, muito organizado, né? Entendi. É tudo perfeito. Muito organizado. Então, e aí você foi convidada para trabalhar onde aí? Eu fui convidada para começar a participar do Departamento Global. Justamente que cuida do Departamento Internacional. Principalmente pelo fato de que eu falava português. E aí eu falo, né? As pessoas às vezes falam, mas eu não falo inglês. Gente, a oportunidade vai aparecer para você no momento que você se colocar disponível para as oportunidades. Então, assim, mas eu não falo. Você não fala porque você não quer. Você tem que chegar e se colocar exposto à oportunidade. Vamos lá, se você está no mesmo elevador e está ali o Bill Gates ali no elevador e você tem 30 segundos para fazer uma apresentação para ele. Você já treinou a sua apresentação? Tem que ter o PID de elevador, né? Você sabe como você se apresentaria? Porque se eu chego... Você já viu a quantidade de título que eu tenho? Sim. Se eu for falar todos esses títulos, o cara cansou, ele não vai nem me escutar. Exato. Qual é o meu pitch? O que eu vou falar para fazer ele colocar a atenção dele em mim? Então, assim, todos nós temos que estar preparados para isso, né? Com certeza. Então, eles haviam necessidade. Na época, tinha outros 2 brasileiros que faziam parte desse grupo, que foram, inclusive, os que eu falo assim, foram os que me babysit, né? Não, você tem que vir e fazer, e foram realmente eles que foram me apoiando, e é isso que eu faço hoje. Eu chego para os corretores aqui, falo, você tem que se envolver mais com a associação, você tem que fazer isso. Da mesma forma, eu sempre aprendi que tudo que eu recebi, eu tenho que dar. Perfeito. Então, transborda, né? Tudo que eu aprendi, eu tento hoje fazer e lutar pela nossa comunidade e trazer mais pessoas para que elas possam ter esse conhecimento também, porque por mais que seja trabalho voluntário, e você pensar, eu estou gastando meu tempo. Porque às vezes você se dividir em ser mãe, ser esposa e ser empresária e lidar com 300 mil coisas, ainda vou doar meu tempo para quê? Para quê? Não se esqueça que você está aprendendo muito. E esse aprendizado vai fazer uma diferença enorme para o seu cliente. Com certeza. E foi assim. E aí foi começando. Legal. E aí você começou em qual título lá? Tipo, desse de global. Aí você teve que tirar uma designação, porque tem várias designações também, né? Tem. Na verdade, a gente acaba tendo que estudar um montão de coisa, aí você escolhe as designações que você vai estudar. Como a gente falou, assim, eu acabei estudando Green, mas não foi o que eu fiquei. Eu fiquei mais no departamento que é o que eu faço mais. Claro que a gente tem que aprender tudo. Cada designação o que acontece? Nós, nas associações, a nossa função é sempre tentar trazer mais educação, mais profissionalismo para o corretor, para que esse corretor ele possa ter as ferramentas necessárias para atender da melhor forma o cliente dele. Então, o que acontece? Hoje, a gente está no mundo onde, se você for observar, por exemplo, a gente mora na Flórida, o nosso hurricane season já está começando, né? Daqui a pouquinho a gente já está, verão, chove, aquela coisa toda. Como eu falei, teve terremoto. Teve outro também essa semana foram 2 terremotos, não foi só o da Grécia. Teve não foi na Indonésia também não, esqueci onde foi, mas depois eu lembro. Enfim, são tantas coisas acontecendo, né, que a gente tenta educar ao máximo os nossos corretores, os membros das associações. Então, assim, eles têm acesso a um banco de dados enorme e profissionais, assim, fantásticos. Então, existem designações diferentes. A minha designação é CIPS, dentre algumas outras, mas a que eu mais utilizo é CIPS porque ela vai mais de acordo com o meu trabalho no geral, que é o mercado internacional. Essa designação é para o mercado global, internacional. Para o mercado internacional. E você fez também a designação Green? Sim, na verdade, eu tive que estudar. Eu não terminei minha aplicação, porque não era muito o que eu fazia, mas a gente incentiva todos os corretores a terem essa educação. O Green Certification, para quem é corretor, você paga um único FII, e você, diferente de outros, por exemplo, CIPS, eu tenho que pagar uma anuidade. Então, todo ano eu tenho que estudar, passar também ali na prova. Para o Green também, você tem que estudar. Então, assim, quando você escolhe trabalhar com um corretor, que ele tem o Green Designation, tá? Ele se especializou, ele estudou para ele entender mais. Ele vai conseguir te orientar um pouco mais além do que o corretor que não tem, porque às vezes você está trabalhando com um corretor que ele tem conhecimento, e foi o que eu falei, assim, cada um gosta de uma área específica. O meu mercado, que eu tenho paixão, é o mercado global. Então, assim, eu vou dormir estudando o mercado global, acordo estudando o mercado global. E quem se dedica 100% aos projetos
que a gente chama de green, não é green porque você está cuidando só da árvore. O corretor ele está aprendendo a poder orientar o cliente dele nas luzes que vão gastar menos energia. Isso. Ele no produto que ele é reciclável, entendeu? No produto que vai ter mais durabilidade. O corretor, ele foi treinado para ele entender essa matemática do curto prazo e longo prazo, porque às vezes a pessoa, ela fala, mas eu vou ter que fazer esse investimento agora, e eu não estava pensando nisso, mas a longo prazo, só para e pensa, a tendência da conta de energia, ela aumentar, ela é enorme, né? Se a gente for falar especificamente, né? Porque se a gente for falar do green, tem várias áreas que a gente pode falar, mas eu acho que talvez a área que seja mais interessante, principalmente por conta do que você faz, seja essa, né? Falar dos painéis solares e tudo mais. Quando se me fizerem uma pergunta, né? A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: primeiro de tudo, você tem que escolher muito bem a companhia que você vai trabalhar. Porque as pessoas que reclamam é porque elas não fizeram um due diligence correto. Isso. Ou não foram orientadas da forma correta. Por quê? Você não pode querer colocar um produto na tua casa de uma empresa que ela iniciou ontem. Exato. Essa empresa, ela não tem nenhum background, ela pode fechar a porta amanhã. Exato. E aí, como você vai ter a manutenção daquele produto? Você nem sabe o que você vai fazer, né? Então, sempre que você for buscar, assim como você busca profissionais, e for buscar uma empresa ou um produto para colocar na sua casa, busca o histórico, não compra só porque é o mais barato, ou porque te deram uma promoção aqui ou uma promoção ali. Faça realmente um estudo, verifica se a empresa, qual o background da empresa. Aquela empresa, ela está simplesmente só vendendo um serviço, ou ela está realmente comprometida com o environment? Ela está doando de volta, o que ela está fazendo? Qual o serviço social que ela está fazendo? Porque a ideia, no geral, é essa, entendeu? Então, assim, nós temos empresas que elas também, como empresa, elas também têm certificações green. Elas também se uniram a nós, corretores, que decidimos fazer... a gente fala que é mais um movimento, né? O corretor, ele não é obrigado a fazer. Mas quanto mais você sabe, conhecimento... Não é jogar dinheiro fora. Conhecimento é você ter uma ferramenta para você poder auxiliar o seu cliente de uma forma melhor, né? Então, assim, saber entender a numérica, né? Vem cá, se eu tô nessa casa, quanto tempo eu vou ficar nessa casa? A conta elétrica, ela vai continuar subindo, entendeu? Você comprou ali um painel, esse painel vai me salvar 50% da minha energia. Aquele valor, aquele número, vai ser o mesmo. Não vai mudar. O valor que você está pagando também não vai mudar. Mas a conta elétrica, ela vai mudar. Então, a longo prazo, é que as pessoas hoje são muito imedialistas, né? Imediatista, sim. Elas querem tudo hoje, agora. Exato. Então, ela não para. Tipo assim, e muitas delas são enganadas por causa disso. Exato. Porque elas olham ali o número agora, mas agora é isso. Mas junta isso 10 vezes. E eu aprendi muito isso no Oriente Médio, né? Que quando você vai pedir desconto em Israel... Pelo menos, eles te dão 1 centavo de desconto. E aí você vai falar, mais 1 centavo, e aí o judeu vai falar para você, mais 1 centavo. Imagina quantas pessoas entram aqui hoje. Então, eu tô dando 1 centavo para você, 1 centavo para o outro, 1 centavo para o outro, vai ser tanto no final do dia. Uau. No final de uma semana é tanto, no final de um mês é tanto. Uau. E eu não sabia disso, não. Uau, é desse jeito. Mas para e pensa que faz sentido, total. Eu fiquei ofendida, mas no final eu fiquei pensando... Na hora que assim, ele explica, né, você fala, nossa, é verdade. Na hora que explica, você faz você mudar o pensamento, porque... Para quem está vendendo em quantidade, 1 centavo, para quem está recebendo, 1 centavo não é nada. Muito bom. Mas para quem está fazendo, 1 centavo na quantidade ali é muito. E esse é o cálculo que você tem que fazer também antes de você fazer qualquer investimento. Por exemplo, você vai trocar as luzes da sua casa. Lá em casa a gente gosta de tudo muito assim... Se eu não tiver que levantar para poder ir lá pagar a luz, é importante para mim. Então vai tudo ali no sistemazinho, tudo que tá economizando quanto. Então assim... Exato. Se você pode deixar, imagina, se você tá com uma luz, com uma lâmpada, né? Uma luz, né? Eu tô falando luz. Sim, uma lâmpada, você entendeu, né? Vocês também entenderam. Entenderam. Então, você tá com uma lâmpada lá prendida. Essa lâmpada, ela pode estar te custando $5, digamos assim. Eu sou muito, né? Mas ela pode estar te custando também 5 centavos, 1 centavo. E ela tá ao mesmo tempo ligado. O que você prefere? É mais ou menos esse cálculo que você tem que fazer na hora de fazer um investimento. Então, assim, esse investimento, claro que ele vai te dar retorno a longo prazo. Ele vai te dar retorno na hora de vender, porque as pessoas hoje, a nova geração... Ela tá buscando isso. A nova geração, por incrível que pareça, ela tem muito mais consciência. Isso é verdade. E isso é engraçado, né? Eu vi esses dias a questão do Spotify, a história. Não sei se você já viu. Vale muito a pena de ver a história do Spotify. Tem um documentário que mostra a história, né, da criação do Spotify. E, na verdade, ele pegou a ideia de um site que era pirata, que tava pirateando música, e ele falou, cara, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pedir autorização pras gravadoras. E aí ele fez isso. E, tipo assim, ele não conseguia entrar no mercado, porque o mercado de gravadoras era fechado, e ele não conseguia autorização das gravadoras para fazer o que ele tava querendo fazer com o aplicativo Spotify. E assim, a grande sacada foi quando ele conseguiu
pegar o filho do dono da maior gravadora, pegou o cartão. Falou, cara, é isso que eu queria, não quero ficar escutando o disco lá do jeito que eles estão ouvindo, é isso, eu quero música no meu celular e tal, isso aqui. E aí começou, aí o dono da gravadora, aí virou essa revolução. Então, por quê? Porque precisou dessa geração chegar pra poder o Spotify acontecer e funcionar. Mas deu um trabalho, assim, eles gastaram milhões e milhões, tava quase quebrando, aí deu certo a primeira gravadora que aceitou e tal, e hoje é o sucesso que é, entendeu? Mas você viu que às vezes a pessoa, ela desiste quando ela já tá quase chegando Tava quase no chegando, sucesso. Né? Você vê que a força de vontade, assim, a confiança... Tem gente que desiste antes da última... Assim, você tá aqui cavando, né? A mineradora tá aqui, você tá aqui cavando. Aí, de repente, o diamante que vale, sei lá, 100 milhões de dólares, tá só mais uma machadada. Aí a pessoa fala, tô cansado, deixa quieto, não vou mandar mais não. E tem várias histórias assim, você sabe, né? Pessoa que largou a mina, vou minerar mais aqui não, porque não tem mais veio. Aí uma pessoa do nada vai lá e compra baratinho e tal, vai lá, acho mais um veio de ouro. Tem várias histórias assim. Embora que hoje a gente tem satélite que dá pra poder ver tudo isso. Aí é outro nível, né? Não, mas eu gosto muito da história que no livro do Napoleon Hill ele fala de uma história dessa bem legal. Não, as pessoas às vezes, outra vez, é tudo dentro de você. Você é o que você decide ser. Então, se você quer abrir mão do seu sonho porque se cansou, você vai ficar cansado a vida inteira. Exato. Você vai ficar trabalhando para os outros a vida inteira porque é mais fácil, né? Muito bom, muito bom. E aí você foi convidada para trabalhar com isso? Legal, e aí? Comecei a me envolver com o departamento global, como membro. Aí começou a viajar o mundo inteiro. Não, eu comecei, aí uma amiga minha, Marília, que você deveria convidar a Marília, ela é muito engraçada, ela deveria vir aqui para você conhecer a história dela, porque ela é muito engraçada. Que legal. A Marília começou assim, começou, acho que a primeira viagem que eu fiz com um grupinho, era vamos pro Canadá, por quê? Porque o Canadá é o nosso número 1 de compra aqui. Que na verdade tem locais estratégicos, né, que a gente vai. Hoje eu saio mais para poder abrir mercado. Sim. Mas normalmente pro corretor, e o que a gente ajuda o corretor que já está formado, que não tem muita experiência com o departamento internacional, a gente leva ele para onde a gente sabe que vai trazer resultado para ele. O nosso número 1 buyer aqui na Flórida é o Canadá, porque no Canadá é muito frio, é muito caro. Então, quando começa a ficar muito frio lá, eles já pegam o carrinho deles e é do lado aqui, né? É do lado, né? Mas mais perto que Dubai, né? Não, eu fui dirigindo pro Canadá com a minha filha, que eu falei assim, ai, Jesus do céu, se eu soubesse, tinha pego um avião até Buffalo, em Nova York, aí alugado o carro para poder cruzar de lá. Chegar lá. Porque foi cansativo, mas foi divertido. Sim. E aí, enfim, aí eu comecei como membro, aí fui me envolvendo mais, aí me tornei Vice Chair, que é vice-presidente do Conselho Global. Uau. Depois me tornei presidente do Conselho Global. Uau. Aí fui chamada por uma outra organização, que é a FIAPS, é uma confederação que a base deles é na França, para eu ser presidente deles aqui em Orlando. Aí eu fui presidente da FIAPS aqui em Orlando. Aí fui chamada... Aí um dos presidentes da Associação de Orlando falou assim, você tem que se candidatar para ser diretora, porque você tem que ser eleito, né? Aí eu falei assim, como que eu vou me candidatar nem entendo nada ainda estava aprendendo, né? Mas foi tudo muito rápido, eu acho que foi tudo muito precoce, porque nesse tempo, assim, se eu for olhar o tempo que eu tenho, porque as pessoas que chegaram aos cargos que eu tenho, elas fazem isso 30, 40 anos, e algumas com 40 anos na profissão, servindo na associação, não chegaram aos cargos que eu cheguei, né? Você chegou com pouco tempo já na área, né? Eu fui crescendo muito rápido. Sim. Por exemplo, hoje você tem 20 anos, mas quando você chegou, você estava com quanto tempo de... Quando você entrou, por exemplo? Quando eu entrei, eu tenho que 12 anos, 11 anos de mercado imobiliário. Então, assim, na verdade, foi desde que eu comecei. Porque eu comecei, como eu falei, assim, eu comecei e eu ia para a associação todos os dias porque eu queria aprender. Legal. Meus clientes costumavam falar assim, porque eu tinha uma aula que eu adorava, que legal. Que era a aula de contrato. Então, tinha um advogado que ele dava aula, ele falava assim, de novo, na minha aula, eu acho que eu fiz a aula dele umas 10 vezes. Porque eu queria entender o contrato todinho. Até o dia de hoje, assim, para mim é muito difícil, porque o nosso contrato é um contrato padrão, mas tem os espaços brancos, que são as únicas coisas que você pode preencher, porque aqui eu costumo falar, cada macaco no seu galho, tá? Então, quem é advogado, um corretor, ele não pode falar como se ele fosse um advogado, não pode falar como se ele fosse contador. Quem é contador, quem é advogado, é advogado. Então, assim, o brasileiro às vezes chega, mas fala pra mim, porque aquela coisa de dar jeitinho, brasileiro, gente, não vem pra cá querendo dar jeitinho, porque não vai funcionar. Busca um profissional da área. Você quer saber, por exemplo, coisa boba, mas quer saber de energia solar? Tá, por mais que a gente tenha estudado e a gente saiba, nós não sabemos tanto quanto quem está trabalhando, instalando todo dia, que pode te dar números mais reais do que o nosso. E leis que muda toda hora, regras da companhia que muda. Então tem muita questão, assim como no imobiliário, na questão energética muda muita coisa. O Trump assumiu agora, é outra coisa. E, tipo assim, entendeu? Exato, mas eu posso te falar uma coisa. Como eu falei, eu gosto de estudar, né? Antes de vir para cá, eu fui pegar os nossos dados da ENEA para poder saber. Hoje em dia,
A casa que ela é eficiente, ela vende ela é 70% mais rápida de vender do que uma casa normal, tá? É Eu peguei o isso número pra aí, você, uau, tá? sensacional. Eu falei assim, deixa eu dar uma Uau. olhada aqui. Ele não vai me perguntar, mas se por acaso ele me perguntar, eu quero estar preparada, né? Deixa eu saber o número aqui. Eu fui lá pegar o número atual pra você. Caraca, 70? 70%. Meu Deus. Dados da Associação Nacional dos Corretores. Nossa senhora, então, que maravilha. Assim, eu falo porque se esse é o seu público, se eles perguntam, vai valorizar ou não vai valorizar, vai valorizar. E se você for buscar, tem incentivos do governo. Não tanto quanto antes, né? Mas ainda tem incentivos. E vai acabar. Né? Assim, tá tendo uma questão, tipo assim, tem data, então quem tem que aproveitar rápido. Porque até 2030 agora já era. Tipo, esse incentivo. Então, assim, tá atualizado. Você tá vendo como que é importante falar com pessoas que sabem? 2026 já diminui. A gente tá em 30% de incentivo do governo. A 2026 já cai pra 25. 26. Aí já vai indo, aí vai caindo, ano a ano, entendeu? Então, mas muito legal. Assim, mas só pro pessoal entender, você consegue explicar o que é essa designação green da forma que você me explicou hoje de manhã? Porque você me explicou de um jeito, eu falei, uau, é tudo isso? Então, como eu falei um pouquinho antes, né? Uma das preocupações maiores com as associações é que o corretor eles tenham a ferramenta necessária para que eles possam orientar o consumidor da forma necessária. Lembra o seguinte, que a gente está sempre visando o consumidor. E existe algo no meio do consumidor, que é o corretor, que é a pessoa que ele vai confiar, que ele vai escutar. Então, a ideia desse curso é qualificar, dar as ferramentas necessárias, o entendimento necessário para que esse corretor ele possa estar qualificado, tá? Para poder orientar não somente o comprador, mas ele pode trabalhar melhor auxiliando um construtor. Porque, por exemplo, vamos lá, o brasileiro que chega do Brasil hoje, ele busca talvez um corretor e ele fala assim, olha, eu estou pensando em fazer um projeto, eu quero fazer um projeto assim, estou com tanto para poder investir, quero construir umas casas. Tá? Se você é o corretor que está orientando a ele, você já vai dar para ele a orientação de que se ele usar produtos que são green, se ele já der essa facilidade na construção dele, ele tem benefícios também por isso, entendeu? Que o cliente dele também vai ter benefício. Então, assim, são coisas que você pode fazer. Então, assim, você já está orientando já quem é o construtor, você pode orientar o cliente que vai comprar para ele ter uma revenda melhor. Então, se eu estou comprando algo hoje e esse algo que eu estou comprando, daqui a pouco eu preciso liquidar ele, como eu falei para você, se a nossa estatística mostra que vende 70% do tempo mais rápido do que uma casa normal, então você sabe que se a sua casa ela for eficiente, ela vai vender mais rápido que talvez uma outra. Então, se você é um investidor que você está ali, investiu aquele capital, porque você quer gerar aquele capital, mas você precisa de liquidez daquele capital, então talvez, eu não estou falando que seja assim, mas eu estou falando números, estatísticas que eu verifiquei antes de vir para cá hoje, tá? Então, assim, se vende 70% mais rápido, então, a pessoa que for comprar, a sua chance de você receber o seu dinheiro mais rápido, se você precisar liquidar o asset, o patrimônio, é muito mais rápido. E para o corretor saber isso, ele precisa estudar. Precisa estudar, sim. Entendeu? Como eu falei assim, e quando o corretor ele faz o green, o certificado green, porque nós temos vários outros cursos na ENEA, né? Então, a gente tem assim, a gente está sempre buscando essa parte da educação. Então, se você tem o green, você automaticamente já qualifica para o seu GRA. O que é isso? GRI é um outro certificado da ENEA. Então, assim, para você ver que uma coisa puxa a outra, né? Então, Legal. se você já entende disso, então você pode passar para um outro nível. Legal. Né? O corretor, ele necessariamente, ele não precisa fazer. Sim, mas ele não é obrigado. Mas vamos lá. Se você vai no médico, vou usar esse exemplo. Perfeito. Tá? E você está com um problema no seu joelho, tá? Claro que aqui você vai ter que passar pelo médico geral para que ele te dê um documento para que você vá para o ortopedista, tá? Sim. Mas se você está com problema no seu joelho e você vai buscar, você tem a opção, tá? Esquece que você está aqui, que você vai ter que passar por um para poder ir para o outro, porque a regra aqui é assim, né? Mas vamos lá. Você tem um clínico geral e você tem um ortopedista e você está com problema no joelho. O clínico geral, ele já é seu médico, mas o ortopedista entende do joelho. Para onde você vai se você está com problema no joelho? Eu quero o especialista. O especialista. Então, quando você escolhe alguém que entende, aquela pessoa estudou para aquilo. Ela pode te dar a orientação muito mais sensata de quem não está entendendo nada daquilo. É isso. Mas eu acho que mais importante do que isso para a gente é a responsabilidade que esse corretor tem com o environment. Isso. A responsabilidade que ele tem com o cliente dele. Isso. Em servir o cliente dele da melhor forma. Entendeu? Porque se eu sou um consumidor e o meu corretor me coloca num negócio que eu vou salvar a longo prazo
Tipo, eu já tô comprando uma casa que ela vai estar financiada há 30 anos. Nesses 30 anos, quanto que eu vou salvar? Entendeu? Então, assim, a pessoa às vezes vai estar preocupada em fazer a venda, mas ela não teve Posso te dar um número rápido? Pode. Em uma casa de vacation, hoje, tipo, com 6 quartos, com uma conta de mais ou menos $700 por mês, a pessoa vai salvar uns $500 mil em 25 anos. Então, ela comprou outra casa, não? Outra casa. Então, se a gente está falando de investimento, eu acho que verificar esses números é algo bem importante, interessante para o investidor. Mas se você tem um corretor que ele tem o Green Certification, ele já vai estar com esses números para poder te passar. Porque faz parte, é o extra, é o que eu falo assim, é a cerejinha no bolo. Cerejinha do bolo. E é legal porque a gente tem hoje uma parceria com uma certificadora que está associada à Green Designation. Ah, really? Yes, chama Peer Certification. Legal. E essa certificadora, ela gera um documento. E esse documento da casa do cliente, tudo que for sustentável, vale pontos. Então, gera um documento, e nesse documento tem o selo da Energy Star, que são eletrodomésticos que são sustentáveis, economizam energia. Tudo, tipo, às vezes a janela, insulation, tudo. Né? Então, tudo que for. Painel solar é o que mais ganha ponto, porque é o que mais traz economia. Mas termostato inteligente. Vai nutrir tudo, né? Vai nutrir todo o processo. Termostato inteligente conta, entendeu? Tipo, várias coisas contam e vai tirando foto, lâmpada de LED, aí vai tirando foto e vai colocando no aplicativo, aí soma aquela pontuação toda e aí vai gerar um certificado. Certificado Gold, certificado... e tem vários níveis de certificados. Então, quanto mais sustentável for, maior vai ser o valor da valorização dessa propriedade. E esse documento, ele é gerado com o selo da Appraisal Institute. Com certeza, quando o avaliador, o Appraisal Institute, para quem não sabe, é o avaliador, né? É, o avaliador. É ele que fala quanto vai valer a casa, de verdade, então, né? quando ele recebe esse certificado, para quem está nos ouvindo agora, esse certificado, quando o avaliador ele vai fazer uma avaliação, porque todas as casas aqui, a não ser que você venha pagar em cash, se você está financiando, essa casa ela precisa ser avaliada. E existe a diferença de preço. E é por isso que nós, na Associação Nacional dos Corretores, nós conseguimos ter esse dado dos 70% que eu te falei. Sim. É justamente por isso. Porque na avaliação, se a casa ela é uma casa que ela é green, ela vai ter uma valorização automaticamente maior do que a outra. E essa certificadora está exatamente dentro do site da Green Designation. Exatamente. Que é um conselho, um conselho. Um conselho, é isso, perfeito. Que é um conselho. Que legal, Ana, que legal. E aí hoje, como que tá, Ana? O que você tá mais focada? O que você tem feito? Então, a Ana continua sendo a Ana. Muitas viagens. Eu tô parando um pouquinho mais, né, por causa da minha filha que tá teen agora, né? Então, para quem é pai, mãe sabe, né? Menina com 13 anos. Eu sei também. Você sabe como é que é, né? Então, assim, eu ainda tenho coisas que eu ainda não consigo tirar da agenda, que eu ainda tenho que ir. A cada 2 meses eu tô em Dubai. Na verdade, era para eu estar mais tempo. A pressão lá já tá maior, porque você não mudou para cá ainda por causa do Arabic MLS, né? Que a gente tá levando o sistema daqui para lá. Então, como eu sou a chairman do Advisory Global Board, então, tudo que é de ligação de lá com o mercado imobiliário daqui, eu que fico fazendo as transações. Então, assim, já era para eu estar mais tempo lá, mas eu ainda estou por aqui. Nós continuamos fazendo consultoria na parte imobiliária, auxiliando os corretores. Na parte, vou falar do Gazarra Global Grupo agora, que eu acho que a gente falou tanto do que eu faço, né, com os outros títulos, mas nós do Gazarra Global Grupo, a gente é uma empresa de consultoria do mercado imobiliário internacional. Nós também temos a parte da advocacia. O meu noivo, ele é advogado da área de business e mercado imobiliário. Então, assim, nosso trabalho, ele encaixa, ele é o advogado responsável pela parte de direito. Então, nós auxiliamos nossos clientes a fazer investimentos não somente aqui nos Estados Unidos, mas fora daqui também. Auxiliamos empresas que querem expandir para o mercado global, fazemos todo o estudo do que seria ela transferir a empresa dela para um outro local. Levamos investidores a construir em outros países e também fazemos a parte da consultoria, onde nós consultamos para empresas, developers que querem trazer os produtos deles de lá, serem expostos ao mercado aqui. Legal, então, basicamente uau. Isso. Sem contar a parte de importação e exportação, que a gente trabalha com essa parte de commodities também. Então, a gente ajuda fazendeiros no Brasil, fazendeiros de Honduras, de outros locais. Eu vi mesmo levando soluções inteligentes. Sim, perfeito. Uau. Interessante, hein? Agora me caiu uma ficha aqui. Um amigo me ligou essa semana agora, falou que tem um negócio de açúcar que se dá pra trazer pra cá e tal. Tem lá Dá pra fazer isso? Ele tem lá todo o produto. Ele tem mesmo. Tem, Porque açúcar é o melhor, é o produto mais complicado de se trazer. Porque na maior parte das vezes eu falo isso porque 2 anos atrás, a gente tomou o maior prejuízo, assim, em termos de tempo. Tempo pra mim vale mais do que dinheiro. Claro, entendi. Entendeu? Não vou nem falar de prejuízo financeiro, vou falar de prejuízo de dinheiro. O tempo pra gente vale muito mais. Porque como eu sou envolvida com muitas coisas, o meu tempo, às vezes, ele é muito limitado.
E nós perdemos muito tempo, porque às vezes acontece o que acontece. O intermediário do intermediário. Eu sei como é que é. Então, nós lidamos com pessoas direto. Se ele for o direto do produto, nós temos o comprador direto. Por exemplo, o governo do Egito, a gente faz consultoria para eles. Então, todo produto que entra passa pelas companhias que a gente faz consultoria. Então, a gente consegue ajudar nesse sentido. A gente consegue ajudar no mercado dos Emirados. Toda a área do GCC, a gente consegue ajudar nisso. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Você se multiplica por 4, assim? Você tem alguns clones? Como é que você consegue fazer tudo isso? Parcerias, eu falo assim, hoje em dia, eu tenho 2 mãos, eu só consigo fazer, e o dia só tem 24 horas. Por mais que eu tente esticar ele um pouquinho, não dá. Legal. E conforme você vai ficando com mais idade um pouquinho, você vai tendo a necessidade de dormir um pouco mais, né? Porque antigamente eu dormia 2, 3 horas por dia e tava já bom. Tava hoje em dia já faz falta um pouquinho mais, né? Agora dormir 3 tá bom, né? Não, o que nós... que fica até de ideia para as pessoas. Hoje em dia você não faz nada sozinho. Qualquer pessoa que fala que tá fazendo alguma coisa sozinho é uma pessoa que é egoísta e que não sabe crescer, porque você não cresce sozinho. Perfeito. Ter uma equipe e poder contar com pessoas não é que ter pessoas como você, tá? Porque eu não quero trabalhar com quem seja como eu, vamos bater de frente, porque se vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, não preciso. Exato. Eu quero pessoas que sejam melhor do que eu, que façam coisas que eu não posso fazer, e aí junto o que eu tenho de melhor, o que você tem de melhor, o que ela tem de melhor, e a gente soma um total melhor. Então, a gente tem parcerias estratégicas nos países, principalmente, que a gente trabalha. Então, assim, tem várias ANA que não são ANA, porque, na verdade, cada uma pessoa, ela é especializada numa área, ela é boa numa coisa, e a gente junta tudo, e na hora que o negócio é fechado, todo mundo come do mesmo prato. Não existe aquela coisa, não existe patrão e funcionário. A única coisa de patrão, relacionamento de patrão e funcionário, é só com quem realmente é assistente, porque é a pessoa que vai estar direto, e ainda assim, não é esse relacionamento. Então, na nossa empresa, a gente não tem empregados, a gente tem parceiros. Perfeito. E os nossos parceiros são pessoas que crescem com a gente. Tipo, um ganhou aqui, o outro ganhou menos, a gente no final do ano, quem fez menos vai ajudar quem fez mais vai ajudar um pouco quem fez menos. Então, assim, o crescimento, ele é igual para todos. A gente não é um propósito, não é... E ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, mas isso faz com que seja exponencial, porque... Você tem, né, várias bocas, braços e mentes pensando em vários lugares do mundo, enquanto você está aqui gravando conteúdo, contando a sua história, tem alguém vendendo algum imóvel lá em Dubai. Tem alguém. Bem por aí. Muito bom, muito bom. E isso é muito importante você falar, né? Porque às vezes tem pessoas que têm escassez, né, de contratar, e tem gente que ainda fala assim, ai, mas será que a pessoa vai fazer igual eu? Tipo assim, não vai, né? Não vai. Então, mas pode ser que ela seja melhor até. Mas talvez no primeiro momento não. Mas a pessoa precisa ter paciência. Sim. Paciência no treinamento, no desenvolvimento, na qualificação, na preparação, no treinamento e na qualificação. E aquela pessoa, ela pode chegar a se tornar melhor do que você. Eu tenho, por exemplo, uma moça que trabalhou comigo desde o começo, né? E eu comecei a mandar vários projetos pra ela fazer. Aí eu comecei a delegar. E tal, no comecinho mesmo, né? E ela ficou muito melhor do que eu. Tipo, às vezes eu tenho dúvida e ela sabe mais do que eu. Mas você não fica feliz? Muito. É o que acontece comigo. Quando eu vejo, assim, as pessoas que trabalharam comigo, assim, principalmente se eu dediquei mais tempo, porque só para e penso, foi o que eu falei. O Cleberto e a Marília, eles dedicaram tempo, eles que olharam assim, ela tá ali, vem, eles me trouxeram pro meio deles. Então, eles foram assim, meio que me acolheram e me ensinaram o que eu tinha que fazer. Claro que eu... developer, não sei falar em português. Desenvolvimento. Eu me desenvolvi. Você se desenvolveu. Desculpa, deu uma falha. Developer eu acho que o pessoal entende. O meu desenvolvimento foi baseado no que eu queria para mim. Mas eles tiveram a paciência, tiveram a humildade de chegar e ver um talento numa pessoa. Porque às vezes você quer colher tudo para você. É o que eu falo, sabe? Assim, a pessoa, não, eu não vou dividir, eu não vou fazer contato com essa pessoa, porque essa pessoa faz a mesma coisa que eu. Não, trabalhamos juntos. O meu negócio, ele só cresceu porque eu consegui fazer parceria literalmente no mundo inteiro. Eu posso pegar meu telefone agora, eu tenho que fazer um negócio na França, eu sei para quem eu vou ligar na França, eu sei para quem eu vou ligar na Bélgica, eu sei para quem eu vou ligar em Dubai, no Egito, Oman, entendeu? É questão do telefone. Pegar e resolver tudo. Um cliente meu tá precisando de uma coisa, calma aí, agora mesmo eu consigo resolver isso. Perfeito. Entendeu? Então, assim, para você fazer isso, você tem que se expor. Aí você me pergunta, mas você não vai quebrar a cara? Sim, vai acontecer. Mas e daí? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Quebrou a cara, olha só. Se você fica com medo de fazer algo, de se associar com alguém porque a pessoa vai te dar uma volta, guess what? Você vai ficar estacionado no mesmo lugar. Porque o risco de acontecer vai existir. Só que, se você é uma pessoa que é tão boa no que você faz, tão confiante no que você faz, e a pessoa te deu uma volta, quem você acha que no final vai estar pior? Você ou ela? Porque ela perdeu a habilidade, ela perdeu o acesso a você. É o que eu falo assim. A minha vida, o meu tempo, ele é limitado. Então, as pessoas que estão próximas, elas têm acesso. E se você está próximo e você perdeu o privilégio de ter esse acesso,
Eu não tenho tempo, porque se você vacilar, eu não quero explicação, entendeu? Assim, eu não tenho tempo de ficar discutindo vida de ninguém, eu não tenho tempo de ficar discutindo problema de ninguém, eu não tenho tempo para nada disso. A gente tem tempo para poder discutir ideias, ver o que nós podemos fazer para melhorar. Isso aí. Se você fez algo que você não deveria ter feito, é você e a sua consciência. Agora você vai perder o acesso. Legal. Entendeu? Eu vou dar acesso para quem merece o meu acesso. O meu tempo é limitado. Não jogar pérolas aos porcos, né? Exato. Teve a chance, não aproveitou, paciência. Exato. Próximo, né? Vamos pra cima. Muito bom, Ana. Muito bom. Quantos insights, hein? Uau, o pessoal do Prosperando na América vai prosperar de verdade com esse podcast aqui, viu? Muito bom. Ou vão ficar cansados. Nada, que isso. Tanta informação importantíssima, né? Para as pessoas entenderem que prosperar na América é aquilo que você falou no início, né? Um ponto muito importante é ela se despir do ego aqui. Sabe? Que foi uma coisa que você fez, né? Você, tipo assim, por mais que tinha 3 empregados no Brasil, você veio pra cá e você foi fazer faxina. E você, por mais que você não ficou ali como a moça do carrinho, anotando, né? Mas você tava disposta, se fosse preciso ali lavar e tal, você tava lá e você ia fazer, porque você tava disposta a fazer isso. E você depois foi e fez com excelência outra coisa, fez outra coisa. Tem gente que às vezes tá aqui há anos e, tipo assim, ela não tá developer, né? Que fala, que você tá falando, não tá se desenvolvendo. A pessoa não tá se desenvolvendo, ela tá parada no tempo, ela só tá trocando hora por dinheiro, aí vai passar 10, 20 anos e não sai daquilo. Então ela tem que se desenvolver, e aí ela tem que se despir do ego, ela tem que entender que tudo tem um processo, né? A gente citou o José sabia que ele ia ser governador porque Deus revelou para ele lá atrás. Só que Deus revela o destino, mas ele não conta qual que vai ser o processo para você chegar no teu destino. Verdade. E eu ainda posso adicionar um pouquinho. As pessoas às vezes pensam assim, mas eles falam assim porque eles têm dinheiro, né? Então é fácil falar quando tem. Quando não tem, quando você tem que trabalhar para poder comprar comida do dia seguinte, é difícil. Eu lembro que teve situações aqui que eu tinha que contar moeda, porque as moedas que ficavam no carro eu sempre colocava, tipo, num pigzinho, alguma coisa. E aí eu ia no Walmart, não tem aquelas maquininhas que você troca coloca moeda. As moedas ali, de trocar moeda? Muito legal, acho que não é. Então, várias vezes eu paguei meu aluguel contando as moedas. Uau. Então, assim, não é porque hoje tem, tá? Então, assim, se eu quisesse ter continuado naquela vida, eu continuaria fazendo todas as mesmas coisas, com todo o medo. O nosso maior inimigo não é as pessoas que estão do seu lado, o seu maior inimigo é você mesmo. Isso. É você se olhar no espelho e falar, sabe de uma coisa? A única pessoa que pode mudar a minha vida sou eu mesmo. Sou eu. Isso. Porque se você for querer exigir alguma coisa de Deus, lembra o seguinte, todo dia quando você abre os olhos, quantas pessoas não puderam abrir os olhos? Algumas delas, elas abrem os olhos, mas elas não podem nem enxergar. Então você tem o privilégio de poder ver o dia lindo, maravilhoso, tá? Você tem o privilégio de poder respirar. Você tem o privilégio de poder pegar um livro, ler, entendeu? Porque não tem dinheiro para fazer uma faculdade. Guess what? Eu conheço várias pessoas que não fizeram faculdade nenhuma e são bem-sucedidas, mas elas se dedicaram um tempo a ler. Quantos livros você já leu esse ano? O ano já está quase na metade. Você já leu algum livro? Entendeu? Mas você tem tempo de ficar ali vendo a vida de um, vendo a vida do outro na rede social, vendo tudo que está acontecendo. Então você está se inteirando da vida de todo mundo e você não se dedicou o tempo para você. Talvez o que você precisa não é uma oportunidade. Você precisa parar, repensar a sua vida e ver o que eu posso fazer. Porque se você se dedicar esse tempo e você querer aprender alguma coisa, que você falou, né, de evoluir, eu vejo que várias das pessoas que chegaram aqui na minha época, quando eu vejo alguém que está bem sucedido, por exemplo, o Cleitinho, que é um contador que é bem conhecido aqui, Cleito Cardoso, tá? Quando eu cheguei aqui, eu lembro que quando eu ia mandar dinheiro para minha mãe no Brasil, ele trabalhava numa companhia chamada Flash, que era onde os brasileiros iam para poder mandar dinheiro. O Cleito, ele trabalhou ali, eu lembro que ele, às vezes, ficava trabalhando até tarde, e eu olhava, ele está com uma olheira, ele estou estudando, estava estudando. Hoje, uma das maiores empresas de contabilidade aqui. Olha que top. Então, assim, eu vejo os brasileiros que se dedicaram, tá? Eles hoje estão todos eles muito bem. Sim. A Carol Larson estava estudando também. Sim. Hoje, uma dos escritórios também, sabe assim, falando... Então, se você estuda, sabe, você consegue chegar em qualquer lugar. Se você dedica esse tempo a aprender, está apto a entender que você não sabe tudo, que existem pessoas que sabem mais do que você, que é importante sentar numa mesa que saibam mais do que você, porque daí você está aprendendo, sabe? E isso faz a diferença no final. Total. O restante continua limpando casa até o dia de hoje. É isso aí. Sensacional, Ana, sensacional. Ana, foi maravilhoso gravar esse podcast contigo. De verdade, assim, você sabe, né, o carinho que a gente tem um pelo outro. A gente virou amigos de verdade, né? E foi muito legal, né? A gente programou de fazer algumas vezes e a gente tá aqui hoje, tá dando certo. Eclesiastes 3 fala o tempo certo de todas as coisas. Verdade. E tudo tem um propósito, né? A mensagem que você mandou aqui, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, né? E também vai trazer educação e conhecimento para muitas outras.
E eu espero que você tenha muito mais sucesso, seja muito feliz nessa nova fase de vida que você vai entrar, sabe? Que você seja muito abençoada ainda mais, porque você tem um coração transbordante também, entendeu? Isso é muito bonito de ver, né? Por mais que você cresceu, você ainda consegue contribuir muito, né? Com muitas pessoas. Parabéns, viu? Eu acho que esse é o objetivo, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. E eu também tenho muito orgulho de você. Obrigado. Muito orgulho mesmo de ver o crescimento rápido da sua família, porque foi rápido. Muitas pessoas, né, ficam, eu vou para os Estados Unidos, não sei o que fazer. Você chegou já, bom. E é muito bonito de ver isso. Parabéns. Obrigado, Ana. Eu gosto sempre de terminar, né, o podcast te fazendo uma pergunta. Se hoje fosse, sei lá, o último dia da sua vida e todo mundo fosse ver uma mensagem, você ia deixar essa mensagem em algum lugar e essa mensagem ia passar em todos os celulares, em todos os outdoors, em todas as televisões, em todos os robôs, em todas as IAs, e todo mundo fosse ver essa mensagem, que mensagem seria essa? Lembre sempre que você nunca está sozinho. Deus, ele está com você. Ele não fechou as portas para você, as portas estão abertas e é só você chamar ele. No momento que você falar, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida, ele vai fazer. Então, assim, Deus está com você. Essa seria a minha última mensagem. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso, que lindo, sensacional. Pessoal, é isso aí. Então, se você tá aqui com a gente curtindo até agora, né, tenho certeza que sim, clica aí, já deixa seu like também, deixa seu comentário do que você achou desse episódio aqui com a Ana Gazarro, que foi incrível, eu amei. Então, eu mesmo vou comentar aqui aí de baixo já também. E também tem um link na descrição. Se você conhece alguém que precisa trabalhar aqui nos Estados Unidos e conhece alguém que saiba vender, que saiba trabalhar e que tenha desenvoltura, que queira se desenvolver, assim como a gente falou aqui nesse podcast, o nosso patrocinador deixou o link aí na descrição e tá contratando pessoas. Fechou? Então, clica aí, tamo junto, até além do topo. Vamos prosperar na América. Let's bora ter a vida que você merece viver. Valeu!